Fala, guerreiro e guerreira, professor Jackson Feitosa, estamos aqui nessa live, vamos abordar alguns assuntos aí pertinentes à Polícia Militar do Tocantins, aquelas questões que caíram no último concurso da Polícia Militar, principalmente a constitucional. Eu vou trazer algumas questões aqui de direito administrativo, beleza? Não esquece de dar aquele like. Me segue lá no Instagram, Jackson Feitosa, não vai ter outro, tá? Meu pai estava inspirado, ele caprichou, tá? Jackson Feitosa, tá? Só vai ter eu lá, tá bom? Segue as nossas redes sociais com super dicas que a gente vem trazer para vocês aqui. Hoje estamos aqui no Instituto Rodolfo Souza, vou trazer algumas questões que caiu na prova. Por que eu estou falando para os senhores que eu vou trazer algumas questões? Porque eu estava avaliando a última prova da Polícia Militar do Tocantins, foi em 2018 e nós tivemos várias inovações jurídicas alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal. Então teve algumas alterações. Eu queria trazer todas as questões, mas eu verifiquei que tem algumas questões que elas estão desatualizadas, né? Nós tivemos aí o pacote anticrime com a nova lei de abuso de autoridade. O que nós tivemos também aqui no pacote anticrime, várias mudanças aí, incluindo crimes no rol como sendo crimes hediondos. E lá no último concurso de 2018, que foi a banca AOCP, existiam algumas questões que já estão defasadas ou desatualizadas. Então eu não trouxe todas as questões que caiu para soldado, mas eu trouxe aquelas que estão atualizadas. Em direito constitucional, nós tivemos duas questões. Aconteceu uma particularidade dessas duas direitos de direito constitucional, ela aplicou sobre o direito social, seguridade social. Foram duas questões lá do artigo 17 da nossa Constituição Federal. Não é normal para carreiras policiais cair esse tipo de tema, né? Não é muito pertinente, mas foi o que caiu, estava previsto no cronograma, no edital, então tinha que estudar essa parte aí. Então eu trouxe só algumas questões. Outra coisa, eu peguei a prova de aspirante oficial. Tinha a prova lá para oficial, que também foi aplicada no mesmo dia, mas no período da manhã, em 2018, Polícia Militar do Tocantins. Eu trouxe algumas questões que pode cair na sua prova aí, agora no dia 6 de junho, que é a sua prova lá, pode cair algumas questões relacionadas. Só que a banca dessa vez é a banca CESP. A banca CESP, a gente sabe que ela não é brincadeira, já tem uma certa experiência, a gente tem que ficar esperto. Quando se trata de banca CESP, o examinador, pessoal, ele não é seu amigo, aí ele é do capiroto, ele está lá realmente para puxar o seu pé. Então eu trouxe aqui uma questão de direito administrativo do CESP, só para ver a abordagem que o CESP pode trazer na sua prova. Só lembrando, o modo que vai cair na sua prova lá no CESP não vai ser o tradicional certo e errado. Lá na Polícia Militar do Tocantins, concurso 2021 agora, vai cair múltipla escolha, tá? A, B, C, D, E. Essa vai ser a alternativa que vai ser aplicada, os tipos de questões que vai ser aplicada. A banca CESP, mas não vai ser aquela certa e errada, que uma errada elimina uma certa. Não, ela vai ser de múltipla escolha as questões aqui. Aí eu trouxe, recapitulando, trouxe essas questões que caíram na última prova, trouxe duas questões de direito constitucional e vou trazer aqui uma questão de direito administrativo. Peguei também constitucional da prova do CFO para ver, senhor, como que está caindo também. É o mesmo assunto, eu vou trazer para você para ficar mais fácil com essas dicas que eu vou passar para os senhores aqui. Beleza? Aqui no Instituto Rodolfo Souza, eu ministro aula de Direito Constitucional, Direito Penal Militar, Direito Administrativo e algumas aí legislações extravagantes. Tranquilo? Na medida do possível, eu não vou ficar me atentando aos comentários aí não. Então o pessoal aqui nos bastidores, se tiver alguma pergunta e eles virem que é pertinente, eles vão estar passando para mim aqui, tá? Eu vou me atentar mais para as questões, para passar, o nosso tempo é curto, vamos aproveitar esse horário de almoço que o senhor tem para pegar algum bizu, aquele que pode agregar para o senhor, tá bom? Então eu vou pegar algumas questões que caiu na prova, qualquer coisa o pessoal que está aqui acompanhando vai passar para mim. 100%? Então vamos lá? Deixa eu pegar aqui a primeira questão, 2018 da OCP. A OCP é o seguinte, para quem for fazer o concurso da OCP, concurso que a banca for OCP, você tem que tomar um pouco de cuidado. A OCP ela tem uma particularidade. Cada banca vai ter uma particularidade. A OCP ela gosta de cobrar penas. Infelizmente, eu sei que
cobrar a pena, ela não vai agregar ao senhor conhecimento ao futuro policial que está assistindo nós agora. O senhor futuro policial da Polícia Militar do Tocantins, que for fazer essa prova, no caso da OCP, for fazer prova da OCP, eu sei que perguntar pena não vai agregar o senhor, mas quando se trata da OCP, ela pergunta pena, tá bom? O material, as questões, ela vai estar aí na descrição. Vai estar na descrição, Guilherme? Vai estar, né? Então vai estar na descrição. Se não der para o senhor visualizar, aqui na descrição dessa live tem um materialzinho para o senhor. Outra coisa, no final vai ser disponibilizado ainda o gabarito comentado dessas questões que eu estou trazendo para o senhor aqui. Então, após o término, vou trazer aqui o gabarito comentado, vai ser disponibilizado para vocês aí. Então, na descrição já está as questões aí. Posteriormente, vai ser colocado aí um gabarito comentado de todas as questões. Tranquilo? Vamos perder tempo não? Vamos para a primeira questão aqui, a de direito constitucional. Acompanha comigo. OCP 2018, a Polícia Militar do Tocantins, para soldado. Considerando as disposições constitucionais acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa correta. Letra A. Então, lá dos direitos dos partidos políticos, lá do artigo 17, tá? Tem que ter estudado lá dos partidos políticos. Letra A. É livre a criação, a fusão, incorporação e a extinção dos partidos políticos, resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo político, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos da prestação de conta à Justiça Federal. E aí, guerreiro, essa questão está certa ou está errada? Vem comigo aqui, olha o resumo. Essa questão aqui, praticamente ela está certa, mas ela tem um pequeno detalhe. Aqui no final da letra A, ela coloca o quê? Justiça Federal. Isso está errado, pessoal. Essa prestação de contas aqui é a Justiça Eleitoral e não vai ser a Justiça Federal. Um pequeno erro aqui, se fosse Justiça Eleitoral, seria o nosso gabarito, mas está errado porque ele colocou Justiça Federal e o certo seria Justiça Eleitoral. Então a alternativa A, ela está o quê? Errada, tá? Muita atenção. Letra B, no seu caderno. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e a duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações que poderão ser celebradas nas eleições proporcionais sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Pessoal, quando a gente fala nessa questão aqui na letra B, o senhor vai ter aqui a coligação proporcional e, na verdade, é permitido agora só a majoritária. Lá no artigo 17, parágrafo 1º, ele vai trazer para nós que a coligação ela tem que ser majoritária e não pode ser proporcional do jeito que a questão trouxe para nós aqui, proporcionais. Aqui, na letra B, vamos lá, obrigatoriamente, proporcionais. Elas têm que ser o quê? Majoritária. Não pode ser mais proporcionais, ela tem que ser o quê? Majoritária. Está lá no artigo 17, parágrafo 1º. Toma cuidado com essa disposição. Atente-se que esse concurso da OCP aqui, a Polícia Militar do Tocantins, essa questão está um pouquinho puxada. Não é normal perguntar isso aqui para carreiras policiais, mas está previsto uma questão que ela está bem elaborada e está letra da lei. Não precisa o senhor falar, eu vou estudar para a Polícia Militar, eu vou ficar estudando doutrina. Não, para o senhor, pessoal, é só letra de lei praticamente, alguns entendimentos do STJ, do STF, mas vai ser pontuado para você quando o senhor estiver em aula. Não precisa ficar, vou ler doutrina. Para a sua carreira não tem essa necessidade, tá? É a letra da lei seca. Então a alternativa B, ela está errada, porque na nova emenda, que foi através da emenda, poderia antes, quando saiu a Constituição de 88, poderia ser proporcional. Hoje não mais pode ser proporcional, hoje ela tem que ser o quê? Majoritária.
tá? Majoritária, artigo 17, parágrafo 1º. Letra C. Letra C de casa. Um dos preceitos que devem ser observados para a criação, fusão e incorporação. Opa, desculpa. Letra C, tá? Falha aqui, falha nossa, tá? Letra C para o senhor acompanhar aqui, ó. Letra C. Vamos lá, novamente. Um dos preceitos que deve ser observado para a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos, resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo político e o direito fundamental da pessoa humana. É a proibição do envio de recursos e a proibição de recursos financeiros para entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Essa questão ela também está errada. Não é o envio. Quando ele colocou aqui o envio, proibição de envio de recursos financeiros, ela torna a alternativa errada, porque não é envio de recursos financeiros, é o recebimento de recursos financeiros por governos estrangeiros. Então ela inverteu. Não é enviar. Se o partido quer enviar, não tem nenhuma restrição, mas é o recebimento de um recurso financeiro de um governo estrangeiro e torna a alternativa errada. Novamente, a literalidade do artigo 17. Artigo 17, inciso 2º. Tranquilo? Ela cobrou letra da lei e trocou algumas palavras aqui chaves que vai deixar essa questão certa ou errada. Beleza? É o seguinte, letra D. Letra D de dado. D de dado. Aqui. Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que cumulativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades de federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos de cada uma delas e tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 da unidade da federação. Aí o candidato ele fala assim: meu Deus, fudeu. Pode falar a palavra não vai? Não tem nada não, né? Ah, não pode não, né? Não pode não. Não tem nada não. Ah, tá, pode, né? Porque com certeza o senhor sempre não vai ser recebido com flores, tá? O senhor às vezes vai ser recebido com palavras de baixo calão, tá? O senhor vai ser recebido aí com tiro, tá? Brincadeira, tá? Tem uma parte boa, mas tem uma parte ruim também, tá? Então vamos lá, porra nenhuma. Nesse caso aqui, não cumulativamente. Quando ele trouxe aqui cumulativamente, ela está errada, tá? É alternativamente, é uma opção. Aqui na letra D, cadê o cumulativamente aqui, ó? Aqui ela torna a alternativa errada, porque esses partidos aqui, ela pode ser alternativamente, não é cumulativamente. Ela pode obter aqui nas eleições para a Câmara, essas porcentagens aqui, ela praticamente não está certa. Você tem que tomar cuidado, tá? Quando ela colocou cumulativamente aqui, ela tornou a questão errada. Ela assim, meu Deus, fudeu nessas porcentagens. Eu estou estudando um cargo policial, eu tenho que saber porcentagem em alguns cargos assim, por raciocínio lógico. Mas aqui, quando a gente fala no direito constitucional, a alternativa D, ela está errada, porque ela vai falar aqui alternativamente, ou ela fala cumulativamente, na verdade é alternativa, ou um ou outro, ela pode escolher, não é cumulativo, beleza? Então ela está errada lá no artigo 17, parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º. Agora o nosso gabarito. O gabarito aqui é a letra E, né? Nós já sabemos que as demais questões, elas estão erradas, então aqui, pelo raciocínio lógico, a alternativa E é o nosso gabarito. Ela é o parágrafo 5º, o artigo 17, parágrafo 5º da Constituição Federal. Bem simples, pessoal, bem simples. Brincadeira, essa questão aqui, eu sei que ela estava um pouco puxada. Ela pediu ali praticamente o artigo 17 em sua íntegra. Foi a primeira questão de constitucional quando caiu lá para a Polícia Militar de Tocantins. É por isso que a gente fala, quando tem que estudar o edital, se o senhor tem tempo, tem que estudar o edital todo. Algumas particularidades não precisa se aprofundar tanto, mas se você tem tempo, estuda tudo, porque talvez uma questão
que vai cair na sua prova, vai fazer a diferença se você vai estar dentro do número de vagas ou fora do número de vagas. Tranquilão? Então é bom. Essa parte aqui dos partidos políticos no artigo 17, é bom você dar uma aprofundada nela um pouquinho, dá uma estudada, tá? Seu edital já está aberto, estudo que vale a pena, tá bom? Então a letra E é a nossa resposta. Ela fala o seguinte, tá aqui já no quadro. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no texto constitucional para ter direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, é assegurado o mandato e facultado a filiação sem perda do mandato e a outro partido que o tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, beleza? Então, aqui é a letra da lei, está o artigo 17, parágrafo 5º aqui. Outra coisa, pessoal, cuidado na leitura. Às vezes a leitura, se você for colocar pontuação, o senhor tem que ler ela pausada. Então a gente vai ler ela pausada para verificar se tem algum erro. Então quando chega a ler a forma de ler uma questão ou uma alternativa no concurso, ela tem que ser de forma pausada. Analisa cada alternativa ali, cada conectivo. Um exemplo, se eu for colocar aqui excusável, inexcusável, imprescindível, prescindível, o senhor tem que saber os conceitos. O conectivo E, que ele vai somar, ou alternativamente, ele dá opções aqui. Então, talvez um conectivo, ele pode trazer que sua questão esteja errado aqui. Então, a forma de leitura é um pouco mais pausada, tranquilão? Então, a nossa primeira questão, o gabarito aqui é a letra E, tranquilão? Artigo 17, parágrafo 5º, que vai falar dos partidos políticos, tá? Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão, também no mesmo ano, ao CP da Polícia Militar do Tocantins, caiu na prova. Vamos ver como que caiu, tá? Vamos lá. A assistência social está prevista na Constituição Federal, dentro do título Ordem Social. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Então, assistência social está prevista na Constituição Federal, dentro do título Ordem Social. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira alternativa, letra A. A assistência social tem por objetivo, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescente, exceto a velhice. E aí, pessoal? Tá certo essa questão? Ih, rapaz, foi mal aí. O professor está acelerado, tomou café demais. Eu li foi a letra B. Mas vamos analisar a letra B? Aqui, ó, de novo. Tá? A assistência social tem como objetivo a proteção à família, sim. À maternidade, sim. À infância, sim. À adolescência, sim. Exceto a velhice? Não, pessoal. Exceto a velhice, não. Inclusive a velhice. Quando a gente fala assistência social, aqui ela é para todos. Quando ele colocou esse exceto a velhice aqui, tornou a alternativa B incorreta. Beleza? Incorreta. Exceto não. Inclusive a velhice aqui. Tá? Vamos voltar aqui a letra A. A letra B, ela se encontra errada, tá? A letra B, ela se encontra errada, inclusive quando se tratar a velhice. Vamos lá na letra A. Letra A. Tá aqui. A assistência, olha aqui, guerreiro. A assistência será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. Tranquilo, pessoal, o nosso gabarito aqui de cara já é a letra B. Então, quando a gente fala na assistência, ela é prestada a qualquer pessoa, independentemente se ela contribuiu para a Previdência Social ou contribuição da Seguridade Social. Então, ela vai ter direito a esse benefício da assistência social. Se ela contribuiu ou não, ela tem direito. Professor, mas onde que eu vou encontrar? Artigo 203 da Constituição Federal. Olha o que o artigo 203 vai trazer para nós. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição ou seguridade social, e tem por objetivos. Aí vem lá inciso primeiro, inciso segundo, vários incisos aqui. Tranquilão? Errado. Quando eu trouxe aqui a letra B, na verdade aqui, ó, a letra A está errada. Quando eu trouxe a letra B, aqui é o artigo 203 e o inciso segundo. O inciso segundo coloca aqui: proteção à família, maternidade,
a infância, a adolescência e a velhice. E aqui ele colocou o exceto. Nosso gabarito é a letra A, artigo 203 da Constituição Federal. Já na letra B, ela está errada porque ele colocou o quê? O exceto. Então, o exceto, o artigo 203, inciso 2º. Bem simples. Bisu dos senhores. O senhor já encontrou, nós já encontramos a resposta certa. Para o senhor ir embora, eu aconselho, se o senhor vai ter em torno de 2 minutos para avaliar cada questão. Se o senhor tem tempo para avaliar, dá uma lida. Porque muitas das vezes aqui está pedindo a correta, mas muitas das vezes a questão ela pode pedir alternativa incorreta. E sua mente ela está condicionada a procurar a resposta correta. Aí só acha a resposta correta, só que o comando da questão está pedindo correta, e o senhor vai embora. Então leia as demais questões para verificar se realmente elas estão erradas. Tranquilão? No nosso caso aqui nós sabemos que é a letra A porque está pedindo a correta, mas vamos ver as demais. A letra B, o senhor sabe que ela está incorreta. Então vamos para a letra C. Letra C de casa. Está com o quadro? Está sim. Vamos lá. Vou voltar aqui. Ajuda. Vamos lá. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, exclusivamente. Opa, olha aqui. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, exclusivamente. Pessoal, toma cuidado. Palavras extremadas, 99% ela vai estar errada. Olha aqui, exclusivamente. Nunca, jamais. Essas palavras, 99% ela vai estar o quê? Errado. Olha aqui, ó, exclusivamente. Ela tornou a questão errada, porque não necessariamente as ações governamentais da assistência social precisa ser aqui exclusivamente da União. As ações governamentais têm que ser realizadas com recursos da Seguridade Social. Negativo, nem sempre precisa ser recursos da Seguridade Social. Está no artigo 204 da Constituição Federal. Estranho? É, mas caiu em prova, estava presente no seu edital, então o senhor tinha que trazer essa questão, tinha que trazer esse conhecimento. Olha o Bisu Guerreiro, é melhor o senhor ter o conhecimento e não precisar, do que precisar do conhecimento e não ter. Então, é melhor o senhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Tá? Então, vamos estudar. Olha que o artigo vai trazer o artigo 204 da Constituição Federal. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 191, além de outras fontes, como aqui ele colocou exclusivamente, está errado, além de outras fontes e organizações com base nas seguintes diretrizes. Ele vai trazer isso primeiro, da descentralização e assim sucessivamente. Tá? Então a questão C, ela também está errada. Olha a questão D. Questão D. Acompanha comigo aí. As ações governamentais na área da assistência social serão organizadas com base na centralização político-administrativa. Já decora isso aqui para mim. Cadê? Na centralização. Base da centralização. Olha essa palavra aqui. Na base da centralização político-administrativa. Cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas na esfera estadual. Pessoal, olha o direito administrativo e olha o direito constitucional se misturando aqui. Quando ele trouxe aqui a centralização, é falso, pessoal. Falou de a Seguridade Social, é descentralização. Lá no direito administrativo existe a técnica de descentralização territorial, descentralização por serviços funcionais e descentralização por colaboração. Então, quando ele fala descentralizou, ele tirou o estado de um ente federativo e passou para os demais. Ele abriu para cumprir lá no seu edital. Eu sei que não vai cair no direito administrativo, da PNTO, a organização administrativa. Lá vai cair, se eu não me engano, princípios e vai cair atos administrativos, se eu não me engano. Mas quando a gente fala dos princípios aplicados lá no artigo 36 da Constituição à administração pública, quando ela faz a descentralização do serviço, a descentralização da Seguridade Social, ela vai trazer aqui o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ela busca aqui buscar os melhores resultados, a qualidade no serviço público. Quais são os princípios constitucionais aplicados para a administração pública? Você tem que lembrar do LIMP. Você vai lembrar da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, e o último, mais moderno, foi uma emenda constitucional em 1997, o princípio da eficiência. Então, quando ele descentraliza o serviço, a seguridade social, a prestação, ele faz aqui, utiliza-se o princípio da eficiência. Bem simples, bem simples. O artigo 204, acabei de passar para os senhores, e as diretrizes, está aqui a primeira diretriz que eu trouxe no artigo 204, que é as ações governamentais nas áreas das assistências sociais, ele vai trazer aqui quais diretrizes. Olha o inciso primeiro: descentralização política. E o que ele colocou aqui? Centralização. Centralização é eu que estou fazendo. Quando eu estou descentralizando, eu pego e entrego para outra pessoa aqui, ó. Faça essa descentralização para mim. Você pode fazer serviço? Por que eu vou fazer essa descentralização? Porque quanto mais gente estiver trabalhando, mais eficiência, mais qualidade eu vou dar na prestação de serviço público. Principalmente quando a gente fala aqui da assistência social, beleza? Então essas foram as duas questões que caiu em direito constitucional para soldado da Polícia Militar do Tocantins em 2018. Então caiu na prova, pessoal. Fica de olho que cai. Tá? Vamos para a próxima questão aqui. Tá? Então vamos só verificar a letra E. A letra E, se ela realmente está errada. Deixa eu voltar aqui. Volta. Olha aqui. É obrigação dos estados e do Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e à promoção social até 0,6% de sua receita tributária líquida. Pessoal, está errada. Quando você pega aqui no parágrafo único do artigo 204, olha o que ele traz aqui no 204, parágrafo único. É facultado, olha a palavra formada aqui, ó. É obrigação, é facultativo, não tem essa obrigação. Olha lá, acompanha comigo. É facultado aos estados e do Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão, à promoção social de até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de. Aí ele coloca lá as situações. Nesse caso aqui, pessoal, ele pegou uma palavra e modificou. Então apareceu exclusivamente, obrigatoriamente, coloca nunca, jamais. Toma cuidado, esses excetos aqui, salvos, pode ser que apareça num contexto errado. Quando falou exceto e salvo que aparece na sua prova, são as exceções. Então tem que tomar cuidado. Então nesse caso aqui tornou as questões erradas e realmente, o artigo 203, letra da lei, letra A é o nosso gabarito aqui. Beleza, querido? Tranquilo? Vamos agora para a terceira questão. Essa terceira questão aqui, ela também é da Polícia Militar do Tocantins, de 2018. Foi um concurso que foi anulado por N motivos aí, fraudes, não vou entrar no mérito aqui. Só que essa aqui foi uma prova aplicada pela manhã para aspirante da Polícia Militar. Dentro do direito constitucional aqui, eu trouxe essa questão para os senhores aqui, beleza? Está dentro do seu top, tranquilão. Então vamos lá. Terceira questão. A Constituição Federal, no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, traz diversas normas de caráter penal. Tranquilo. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. É permitida a pena de trabalhos forçados. Vou até parar. Quando a gente fala aqui, dentro da Constituição Federal, no seu artigo 5º, ele vai trazer que é vedado trabalhos forçados. Você não pode forçar um preso a trabalhar. Mas, professor, eu vejo que na lei de execução penal, o preso ele deve trabalhar. Ele é obrigado a trabalhar. E a Constituição fala que não pode ser forçado. É isso mesmo que você está escutando. Se o senhor for pegar o conceito de trabalho forçado e obrigado, é a mesma coisa. Tranquilo? Só que para a sua prova, para o direito, para a Constituição, para a lei de execução penal, não é. Trabalho forçado, aí você pega o cara, bota lá, sabe o desenho do pica-pau? Coloca lá uma algema no pé, uma bola lá de metal, bota ele lá para trabalhar lá, quebrando pedra, forçando. Nossa, vai ter que trabalhar, ele é obrigado, ele é forçado a trabalhar. Quando a gente fala obrigado, é obrigação. Se ele não trabalhar, ninguém vai botar ele a trabalhar à força. É uma obrigação dele trabalhar. Trabalho forçado é você colocar ele à força, uma obrigação não. Ele tem obrigação, mas se ele não quiser trabalhar, ninguém vai forçar ele a trabalhar.
pode até ocasionar alguma infração administrativa ou não trabalho dessa empresa aqui, tá? Mas trabalho forçado é vedado na nossa Constituição Federal, está lá no artigo 5º da nossa Constituição, beleza? Então a letra A ela já está errada aqui. Letra B, as presidiárias serão asseguradas condições. Vamos lá. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante um período mínimo de 1 ano. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante um período de um ano. Pessoal, está errado. Lá no artigo 5º, olha o que o artigo 5º ele vai trazer para nós aqui. É durante o período da amamentação. Enquanto essa criança estiver sendo amamentada, é direito dessa presidiária ficar com esse filho no período de amamentação, fazer a amamentação dela, tá? Olha aqui, ó, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, a propriedade nos termos seguintes. Aí ele traz aqui, no inciso primeiro, no 50, lá do artigo 5º, as presidiárias são asseguradas condição para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Então, quando ele fala no período da amamentação, aqui ó, ele fala 1 ano, esse período de 1 ano, ele está errado, durante o período da amamentação. Está no artigo 5º, no inciso 50 da nossa Constituição Federal. Beleza? C. Será concedido a extradição de estrangeiro por crime político. Pessoal, é vedado extraditar ali o estrangeiro por crime político ou de opinião. Se ele cometeu um crime político ou de opinião, é vedado, tá? Olha aqui, ó, olha na nossa Constituição Federal, o que ele traz aqui. Ele traz aqui. Todos são iguais perante a lei. É vedado a extradição de estrangeiro por crime político ou de extradição. Não pode, tá? Se for crime político ou de opinião, é vedado essa extradição desse estrangeiro. Tranquilão? 100%? Não, também ela está errada. Letra D. São admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Pessoal, o que é ilícito? Aquilo que é ilegal, criminoso. Se eu colocar uma prova, pego uma prova de um crime em um processo penal e ela foi obtida de forma ilícita, ela tem que ser o quê? Desentranhada. É vedada as provas ilícitas em um processo. Ele está falando aqui que elas serão o quê? Admitíveis. Não são admitíveis. A letra D também, ela está o quê? Errada. Toma cuidado. Letra D. Letra D, que é o nosso gabarito aqui, bem simples. Olha aqui, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e, contra eles, executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Beleza? Então, nenhuma pena ela passará da pessoa do apenado. Mas eu posso passar para os seus sucessores? Eu posso passar aqui? Pode. Quando que eu posso passar para os seus sucessores? Somente quando se falar ali da herança. Aí eu pego para restituir aqueles danos, para restituir ali aquele mal causado ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer até o limite da herança, pode ser cobrado pelos sucessores. Então os sucessores eles vão ser apenados somente na parte da herança para fazer a restituição do bem aqui, beleza? Aqui é o gabarito. Letra E, o artigo 5º, ele vai estar lá no inciso 40, no inciso 10, 45. Então no inciso 45 vai estar a nossa resposta aqui, é letra E. Tranquilo? Como é que está o tempo aí? Tá legal, a galera está perguntando pela lista, fala que a gente vai disponibilizar daqui a pouco. Não, beleza. Pessoal, está perguntando aí, o pessoal está me passando aqui. A lista, ela vai ser disponibilizada, nós vamos finalizar aqui agora, vai ser disponibilizada, beleza? Só arrasta para cima, vai ser disponibilizada a lista.
E a gente vai disponibilizar uma outra lista também, que vai ser das questões comentadas, com o artigo, onde o senhor vai achar a fundamentação. Como eu vou colocar a lista para o senhor responder depois em casa, eu vou colocar aí uma lista para o senhor com os comentários de cada alternativa, o que está certo e está errado. Quando o senhor for estudar, esse é o método. O senhor vai ver por que A está certo, por que a B está errada, então você vai olhar cada uma delas. Não adianta, eu fiz 100 questões no dia, eu fiz 1000 questões no dia. Se você teve qualidade, beleza, porque quantidade muitas das vezes não é qualidade, você tem que ter qualidade no estudo. Analisa alternativa por alternativa, beleza? Vai ser disponibilizado para os senhores aí. Nosso tempo está ok? Estamos tranquilo ainda? Não, beleza? Temos quanto tempo ainda? Pode ir? Não, beleza então, beleza. Vai ter 50 pessoas para me auxiliar aqui. Mentira. Vamos lá. Quarta questão. A quarta questão, vamos lá. Ela também é de aspirante, a da PNTO 2018. Tá? Também, infelizmente, aí, foi cancelado o concurso. Tá? Vamos lá. São brasileiros naturalizados. São brasileiros naturalizados. Quando a gente fala dos brasileiros, existem duas formas de brasileiro. Eu vou ter o brasileiro nato, eu vou ter o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato vai estar no artigo 12, inciso 1º. O naturalizado vai estar no artigo 12, inciso 2º. Tem as possibilidades de ele ser considerado brasileiro naturalizado. É o estrangeiro que vai se naturalizar brasileiro. Quando se fala de brasileiro nato, hoje no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, adota 2 critérios para aferir se um cidadão ele é brasileiro nato dentro da nossa Constituição. Quando que eu vou descobrir isso? Lá no artigo 12 fala assim, primeiro, 2 critérios, ius solis e os sanguíneos. Aqueles nascidos no território nacional, pelo critério ius solis, eles são considerados brasileiros natos, mesmo que filhos de estrangeiro. Então, todo mundo que nasce no Brasil, no território brasileiro, ele é considerado brasileiro nato. Aquele não tem escolha. Eu não quero ser brasileiro. Não existe. Foda-se. Aqui é um ato unilateral, o Estado impõe a sua naturalidade. É um brasileiro nato. Só que tem exceções. Qual que é a exceção daquela pessoa que nasce em território nacional, mas ele não é considerado brasileiro nato? Se o pai ou a mãe estiver a serviço do seu país em território nacional. Então, se tem um estrangeiro aqui no país e ele está a serviço do seu país, o pai ou a mãe, um deles esteja a serviço, essa criança ela não vai ser considerada brasileiro, não, vai ser considerada aqui a nacionalidade do país em que ele pertencer. Outra coisa, tem que estar a serviço do seu país para não ser considerado brasileiro, não. O ius sanguinis, o sanguíneo é o critério aqui pelo sangue, tá? Aquele filho de pai ou mãe brasileira, nascido, pai ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, desde que um deles esteja a serviço da nossa nação, esteja a serviço do Brasil. Um deles está a serviço do Brasil lá no estrangeiro, tem um filho lá, esse filho é considerado brasileiro nato. Existe outro também critério de sanguíneos, é quando aquele filho de pai ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, e o pai ou a mãe vai lá e registra essa criança em departamento público brasileiro. Foi lá no departamento público brasileiro, ele vai ser considerado brasileiro nato aqui, beleza? Douglas perguntou, e se for filho de italiano e mãe brasileira? Filho de italiano ou mãe brasileira? Beleza, como é que ele perguntou aí? Não precisa não. Douglas é o seguinte, o pai, ele é... O que é mesmo? Filho de italiano e mãe brasileira. Beleza, o pai italiano, a mãe brasileira. Nesse caso, se nascer no território nacional, ele é brasileiro nato. Nasceu no território nacional, ele é brasileiro nato pelo critério ius solis. Agora, se ele nasceu lá na Itália, filho do italiano com a mãe brasileira, eu posso adotar o critério ius sanguíneos. Se essa mãe for lá em repartição brasileira e registrar essa criança, ela é brasileiro nato, beleza? E tem a segunda possibilidade, o filho do italiano com a brasileira lá na Itália, tá? E ele não foi registrado em repartição pública brasileira.
Essa criança, após aos 18 anos, ela venha residir no Brasil, ela pode solicitar a sua nacionalidade brasileira como brasileiro nato. Então ele tem duas opções: ou a mãe dele registra ele em repartição pública, lá para ser considerado brasileiro nato, ou ele venha residir no Brasil a qualquer tempo após a maioridade, ele solicita a sua nacionalidade brasileira como brasileiro nato. 100%? Tranquilo? A nossa questão aqui, ele quer falar do naturalizado. Se eu não citar nenhuma das situações que eu passei aqui, ele vai ser considerado brasileiro naturalizado. Então vamos lá. São brasileiros naturalizados. Letra A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Não, nesse caso aqui ele não é brasileiro naturalizado. Ele é o quê? Ele é nato. Mesmo que ele seja filho de estrangeiros, nasceu no território brasileiro, ele é brasileiro nato. A não ser que eles estejam a serviço do país. Nesse caso, ele fala que não está em serviço do país. Então, ele é brasileiro nato. Letra A está errado, porque nós queremos o naturalizado. Letra B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não, pessoal. Esse aqui é ocasião de brasileiro nato. Tá? Que eu acabei de falar para vocês. Isso é artigo 12, inciso 1º. Está errado. Tá? E nós queremos o brasileiro naturalizado. Letra C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Também falso, pessoal. Essa letra C aqui é caso de brasileiro nato. Foi os dois critérios que eu passei para os senhores aqui. Tranquilão? E os sanguíneos. Letra D, que é o nosso gabarito. Letra D? Não, deixa eu ler aqui, tem a letra E ainda. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Pessoal, certo? Letra D. Aqueles originários de países de língua portuguesa que vieram a residir no Brasil, eles têm que obedecer 2 critérios para ser considerado brasileiro o quê? Naturalizado. Primeiro, residir no Brasil há mais de 1 ano e ter idoneidade moral. Ponto. Qualquer um que esteja, um estrangeiro que esteja no país e ele seja originário de país de língua portuguesa, ele vai ser considerado brasileiro naturalizado, preenchendo o requisito: 1 ano de residência fixa e aqui idoneidade moral. Então a resposta é a letra D. Vamos verificar se a letra E está errada. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 10 anos, a nota que circula aí, senhor, 10 anos, está errado, há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Se no lugar dos 10 anos aqui, 10 anos, estivesse 15, ela também estaria certa, porque aqueles com mais de 15 anos, de qualquer nacionalidade, ele pode requerer. E nesse caso aqui, ele é um ato vinculado. A administração pública não pode deixar de dar essa nacionalidade para ele sendo como brasileiro naturalizado. Beleza? Então a resposta aqui é letra D, 100%, artigo 12, inciso 2º. 100%? As outras, aqui ó, a letra C, B e letra A é caso de brasileiro nato. A letra D é caso de brasileiro naturalizado e a letra E, ela está errada aqui porque ela fala 10 anos e tem que ser o quê? 15 anos. Tá? Então vamos lá. Questão 6. Agora, pessoal, questão 6, ou questão 5. Questão 5, essa aqui mesmo? Dá licença? Julgue o item. Essa aqui mesmo. É o seguinte, a questão 5 aqui, ó, eu trouxe aqui a Sebrae 2014 da PM do Ceará. Eu peguei uma questão que o SESC é a sua banca que vai realizar o seu concurso da Polícia Militar do Tocantins, a prova mês que vem para soldado, no dia 6 de junho, tá? E eu trouxe o concurso militar, que é o mais cobra. Professor, mas não é múltipla escolha, não é certo e errado. Mas de todo jeito, nas múltiplas escolhas, você vai ter que analisar cada questão, né? A, B, C, D, E. Então, nesse caso, eu trouxe aqui só para ver como que o SESC traz uma questão para a sua prova, beleza? Então, vamos comigo aqui na questão 5. Julgo o item seguinte a respeito do poder disciplinar adotado nos atos administrativos. Tudo isso seguinte a respeito dos... Beleza, é isso aqui mesmo. Fechou. A licença... É isso mesmo. A licença é um ato administrativo unilateral e discricionário, pelo qual a administração pública
faculta ao particular o desempenho de atividades materiais ou pratica a prática de ato que, sem esse consentimento, seria legalmente proibido. A questão está errada. A questão está errada. Por quê, pessoal? Quando eu falo lá nos atos administrativos, tem espécies de atos administrativos. Tá? Isso aqui é de direito administrativo. E atos administrativos está presente no seu edital, com certeza vai cair uma questão de ato administrativo. Olhem comigo. Quando eu falo ato administrativo, lá nas espécies, eu vou ter aqui atos administrativos negociais, ordinatários, negociais, eu vou ter os atos punitivos. Quando eu falo dos enunciativos ou negociais, nesse caso aqui eu estou falando de atos negociais, eu vou ter aqui licença, permissão, autorização. É quando o particular pede para a administração pública para exercer um direito. Um exemplo, a sua CNH. Quando o senhor vai tirar a sua CNH, o senhor vai pedir para a administração pública: eu quero exercer o direito meu de ir e vir para dirigir veículo automotor. Aí o senhor vai pedir para a administração pública. Só que é o seguinte: quando o senhor está exercendo um direito do senhor e o senhor preenche alguns requisitos, a administração ela é vinculada a praticar esse ato administrativo. Beleza? Ela é vinculada. Então, nesse caso aqui que o senhor vai tirar sua CNH, o senhor passou por prova escrita, o senhor passou por prova prática, exame médico, psicotécnico. Se o senhor foi aprovado, a administração ela tem que praticar o ato administrativo. Tranquilão? Não é facultado a administração pública falar: não vou dar essa CNH. Não, eu vou dar essa CNH. Não. Se o senhor preencher os requisitos, ela tem que praticar o ato administrativo. E sua CNH, ela é um ato discricionário ou vinculado? Ela é vinculado. Quando eu falo em licença, ela é um ato que é vinculado. A questão ela fala que ela é o quê? Aqui ó, discricionário. Tornou a questão errada. Porque bizu sua. Se um ato administrativo aparecer com R, ele é discricionário. Autorização, permissão. Então, onde tem o R, autorização, permissão, esse ato ele vai ser discricionário, ele vai ser precário. Porque os atos discricionários, eles são o quê? Precários. O que é precário? Aquilo que pode ser revogado. Quando a gente fala em licença, a licença não pode ser revogada. A sua habilitação ela não pode ser revogada. Eu sei que quando o senhor recebe sua habilitação, está lá permissão, falso. O certo deveria ser uma licença. Só que essa licença é de forma temporária, porque você vai ficar um ano lá nessa permissão. E na verdade ela tinha que ser o quê? Licença. Porque o senhor preencheu o requisito. Ah, professor, mas eu vou falar que o cara perdeu a sua habilitação. Nesse caso, se o agente que está praticando o ato administrativo, está exercendo o seu direito de uma licença, se ele descumprir qualquer requisito, eu vou fazer o quê? Caçar. Já ouviu falar em caçar CNH? Por que ele vai caçar? Porque é um ato, uma licença, a sua CNH é uma licença, ela é um ato vinculado e ela não é discricionária, ela é vinculada, um ato unilateral vinculado. A administração só pode caçar a sua CNH se você extrapolar o número de pontos, a dirigir embriagado e sucessivamente. Então a sua CNH é uma licença. Quando que vai ser ato discricionário? O senhor vai lembrar que tem R, autorização, permissão. Beleza? Então a questão está errada porque licença ela é um ato vinculado e não a discricionário. Beleza? Vem comigo. Tem mais questão aqui? Tem a questão. Vamos lá. Vixe, professor, eu trouxe a questão de promotor. Vou mostrar para o senhor que é bem simples, sobre princípios que está presente lá no seu edital, dos princípios aplicados para a administração pública, do artigo 37. Tá? Questão de 2020, aplicado pelo SESC, em Direito Administrativo, para promotor de justiça. 100%, tranquilo. Olha aqui. O direito de petição aos poderes públicos, assegurado pela Constituição Federal de 88, impõe à administração o dever de apresentar tempestiva resposta. A demora excessiva e injustificada da administração para cumprir essa obrigação é a omissão violadora de princípios da eficiência, segundo o STJ, para colocar em xeque a legitimidade e confiança que o cidadão comum deposita na atuação da administração pública. Tal mora atende também contra o princípio da, já sabemos que ele atende contra o princípio da eficiência, porque tem demora, a omissão, o Estado ficou omisso, e nesse caso o senhor precisa da atuação da administração para a prática de um ato administrativo. Qual princípio eu vou aqui infringir também? Vamos lá, porque ao mesmo tempo
tem um ato de improbidade, ato probo, o agente público ele pode infringir vários princípios fundamentais. Então, o princípio da omissão do Estado, aquele cara que ficou quieto, além de ser o princípio aqui da eficiência, eu vou trazer aqui letra A. Finalidade? Não. O que é o princípio da finalidade? Se a administração pública está agindo de acordo com a lei para aquela finalidade para a qual ela ocorreu. Nesse caso aqui, ela não teve desvio de finalidade porque ela fez o quê? Ela estava omissa, ela se omitiu. Moralidade, ela foi moral? Foi ético. E os atos de imoralidade pode ser considerado ato de improbidade administrativa. Nesse caso aqui, nessa situação, pela omissão, ela foi imoral. Então a resposta é letra B, moralidade. Quer ver os outros princípios? Autotutela. Autotutela significa que a administração não precisa de autorização de outro órgão, não precisa de autorização de outro ente. Um exemplo, o Poder Executivo para exercer, aplicar uma multa. Ela não precisa ir lá no judiciário e falar, eu posso aplicar uma multa de trânsito porque esse cidadão aqui estava estacionado de forma errada? Não, ela utiliza o princípio da autotutela, ela mesma realiza suas atividades sem precisar aqui que outro poder autorize a autotela, beleza? A autorrealização do serviço. Tome cuidado com multa, porque a aplicação de multa ela é auto-executória, beleza? Não precisa de autorização. Agora, a cobrança cobrar a multa, que é outra história, aí precisa de autorização judicial, tá bom? Quando a presunção de legitimidade, usar a administração presume ser verdadeiro e ser legal. Quando a administração aplica a multa, o ônus da prova do senhor. Se o senhor, vamos supor que a administração pública aplicou uma multa de falta de cinto de segurança, só que você estava no veículo 2 rodas em moto, e a multa que chegou lá é porque o senhor estava sem cinto de segurança em uma moto. Não vou recorrer não, porque não é verdade. Presume-se o quê? Que os atos de administração é legítimo, são legais. Nesse caso, eu tenho que entrar com recurso e provar, porque o ônus da prova no direito administrativo, em tese, é do administrado, é da vítima. Então, o senhor que tem que provar que o ato praticado pela administração pública não é legítimo. Talvez houve um erro ou houve um excesso. Então, se o senhor não recorrer no prazo, o senhor vai ter que pagar a falta de utilização de cinto de segurança e um veículo 2 rodas. Porque presume ser o quê? Legítimos e legal. Continuidade do serviço público. Também não é, mas a continuidade que não pode interromper o serviço público. Ele tem que ser o quê? Contínuo. A nossa resposta aqui ela vai ser o quê? Letra B, moralidade. Nesse caso aqui, o princípio da eficiência, que não foi eficiente, o Estado demorou para apresentar aqui a resposta e também não foi moral. Beleza? Tem mais alguma questão? Não? Não tem mais nenhuma questão não. Pessoal, então nós finalizamos a nossa que caiu na prova, a estoque que caiu na prova para a PM Tocantins. A gente tirou um tempinho aqui, para tentar agregar e ajudar um pouco o senhor nessa preparação, nessa labuta, que não é fácil. Concurso público não é fácil. Se o senhor quer estar naquele 5% da população que ganha acima de 4, 5 mil reais, o senhor tem que pagar o preço. É uma escadinha, é um trabalho de formiguinha, e é não desistir. Não é o mais inteligente que passa, é aquela pessoa que persiste no seu sonho. Se o senhor quer mudar de vida, faça um concurso, estude até você passar no concurso, beleza? O concurso não foi feito para passar, ele foi feito para você fazer até o senhor passar aí, beleza? Eu quero convidar para o senhor também, antes da gente terminar aqui, para o senhor fazer um simulado presencial online que vai ocorrer amanhã aqui na sede do Instituto Rodolfo Souza, tá? Dia 15 amanhã vai ter um mega simulado. O senhor pode vir presencialmente realizar ou o senhor pode vir online realizar esse simulado. Bisu, tem que ligar aqui ou tem que ligar ou tem que vir aqui para fazer a inscrição? Tem que vir aqui, mas pode ser feito também por isso. Para o senhor fazer a inscrição, para fazer esse simulado aqui, o senhor tem que vir presencialmente fazer sua inscrição, tá? Mas o senhor pode realizar na sua casa. Lembrando que o senhor vai ter um tempo estipulado, não sei se é 4 horas ou 3 horas, vai ser um tempo de um concurso normal. O senhor vem e vai realizar aqui em sala de aula com todas as observâncias, as medidas sanitárias para evitar o contato ou aglomeração, tá? Tem diversas salas aqui, vai fazer essa divisão, ou o senhor pode fazer na sua casa. Eu não quero ter contato, não, beleza, eu estou com medo, pode realizar na sua casa, só que o tempo vai ser o mesmo, vai estar disponível, você vai ter um tempo, vai fechar, posteriormente vai ter lá um gabarito, ele vai ver na sua nota, vai ter um ranking ali, tá? Então faça a sua inscrição, amanhã vai ter esse simulado, 100% vai ser à tarde, né? Liga mais fácil, tá bom? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Outra coisa, convidar o senhor, segunda-feira, dia 17 de maio aqui, nós teremos aqui as novas turmas, novo módulo aqui para carreiras policiais.
Não perca essa oportunidade. Concurso vai sair, pessoal. Ano eleitoral, ano que vem ano eleitoral. Já estamos finalizando o 2021. O ano 2020 passou muito rápido. Está saindo concurso. Existe concurso aberto. Estado de Goiás aqui vai abrir Polícia Militar, Polícia Civil, já teve movimentação. Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal. Então na Polícia Militar já teve movimentação. Segunda-feira iremos iniciar um novo módulo aqui de carreiras policiais. Aqui o senhor vai se preparar com os melhores. Tá? Aqui o senhor vai se preparar com tudo que há de melhor e vai ser direcionado para a sua aprovação, beleza? Pessoal, vou me despedir aqui agora. Eu agradeço a presença dos senhores, espero ter agregado alguma coisa nesses pequenos minutos aqui, quase 1 hora, 40 minutos de live aqui, com a sua aprovação. Tá? Se tiver dúvida, pode me chamar no Instagram. Às vezes eu demoro 1 dia, 2 dias para responder, porque há muitas pessoas no Instagram tirando dúvidas, tem dúvidas sobre o simulado, tem dúvidas sobre o nosso preparatório aqui, entre em contato nas nossas redes sociais, no WhatsApp, Instagram, tá? no Facebook, no próprio site, beleza? Então espero ter agregado para o senhor, espero o senhor aqui em sala de aula para que possa melhorar a sua aprovação. Siga meu Instagram, Jackson Feitosa, beleza? Força, guerreiro, e fica com Deus!